Muito bem, como início do estudo da lição número 6, a parte de sábado, vem nos falando sobre a questão de eu me levantarei. Os salmistas estavam olhando para a situação do mundo, mesmo nos tempos dos salmistas já existia a violência, já existia a intolerância com aqueles que servem a Deus. Por isso, a expressão eu me levantarei é uma expressão divina. Por isso, isso está escrito no Salmo 12, verso 5, onde o salmista diz o seguinte: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, diz Deus, eu me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que estão sofrendo perseguição daqueles que são ímpios. Eu me levantarei. Como disse um escritor, a melhor coisa que se pode dizer a respeito de um ser humano é que ele ama a Deus e que ele é amado por Deus, porque Deus o levantará e Deus o suprirá no dia das faltas e no dia que se chamado o dia mau. O apóstolo Paulo diz assim: vocês devem se revestir da armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Deus é um Deus que se levanta para ajudar os seus filhos, e Deus está preocupado justamente em que a violência, o pecado não nos arraste e não nos leve para junto dele. Um pregador, um missionário, estava numa prisão pregando às pessoas, havia vários detentos no pátio, e ele viu que num canto havia um homem assentado e que esse homem tinha poucos amigos ao lado dele, talvez um ou dois. Havia sido avisado que aquele homem era o mais perigoso daquela cadeia. Quando ele terminou a pregação, os detentos ficaram cada um no seu canto, confabulando, conversando uns com os outros, mas aquele homem ficou sozinho. O pastor se aproximou dele e disse: eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero dizer que Cristo ama você. Foi só o pastor dizer isso e as lágrimas brotaram abundantes nos olhos daquele detento. Aquele pastor ficou olhando para ele e disse: peraí, parece que eu conheço você. E aquele homem, aquele preso disse, olhando para o pastor, disse: eu conheço também o senhor. Nós somos alunos no curso de teologia. O pastor disse: não acredito, o que aconteceu com você? Você ia ser pastor, eu era da mesma turma que você no colégio. Mas eu vou dizer para você, o mundo foi cruel comigo. Eu revidei a maldade do mundo. Me tornei uma pessoa cruel. Me tornei uma pessoa insensível, até que eu matei alguém e vim parar aqui. Aquele pastor olhou para aquele homem que estava preso naquela cadeia, e o pastor chorou de emoção ao ver o que o pecado faz com uma pessoa que tinha tudo para ser um servo de Deus, mas que cortou o canal de comunicação. Esse canal foi cortado pela influência do mundo. E essa pessoa cortou o canal de comunicação com o Espírito Santo e se tornou uma pessoa infeliz ali dentro daquela prisão. O pastor disse: me permita, eu quero trazer Jesus de volta ao seu coração. Ele disse: pastor, vamos combinar. Eu estou à disposição para que o senhor me fale sobre o que eu perdi quando vim parar nas garras da crueldade do mundo. O salmista e mesmo o Senhor Deus fazem declarações e protestos veementes contra a violência do mundo e o tratamento inapropriado que o mundo faz com as pessoas que assim se tornam vítimas do próprio sistema de crueldade que o próprio homem inventou. Deus, ele nos leva para uma situação amorável. Ele quer ser longânimo com o ser humano. Ele evita castigar o ser humano e muitas vezes ele faz suas intervenções quando não há mais nada que o ser humano possa fazer. Ellen White até escreveu no livro Parábolas de Jesus, página 179, ela escreveu o seguinte: de tempos em tempos o Senhor, de maneira pública, ele torna a intervir nos negócios desse mundo. Ele diz assim: ao sobrevir uma crise, Deus, ele revela-se, ele intervém nos planos de Satanás para evitar que o mundo se torne um caos. Muitas vezes Deus deixou que uma crise chegasse até um ponto em que famílias e indivíduos fossem afetados, para que sua intervenção fosse notada como sendo a intervenção divina. Então, ele se manifesta mostrando que existe um Deus que mantém o controle de todas as coisas e que vindica a situação do seu povo. É muito importante entendermos isso. Hoje Deus quer trazer liberdade espiritual para todas as pessoas e Deus intervém nos negócios desse mundo. Se nós olharmos para os anos de 1789 a 1798, vamos ver que nesse período aconteceu a Revolução Francesa. Deus permitiu que as pessoas fossem até o máximo que podiam
quando existia o absolutismo, que era o poder concentrado nos reis e nas rainhas. E esses reis, eles eram comandados assim pela Igreja Católica. E eles então assim procederam muitas perseguições contra aqueles que não assim se envolviam nos negócios da igreja dominante. Por isso muitos foram perseguidos, os huguenotes, os valdenses, e muitos outros grupos foram completamente exterminados, até que Deus interviu. Em 1798, o general Berthier prendeu o Papa e o levou ali para uma prisão, e ali terminou o reinado do Papa. E dessa forma, assim os cristãos puderam respirar, e Deus vindicou proteção para o seu povo. Deus intervém nos negócios desse mundo. E do jeito que o mundo está caminhando, as pessoas pensam que tudo vai chegar num momento pior, mas Deus está apenas dando corda para que o ser humano possa se enrolar com suas eles pensam que são habilidades. Por isso, Deus intervém. Por isso, a lição dessa semana é: eu me levantarei. Deus está dizendo: eu me levantarei. Quando o apóstolo Paulo evangelizou, por exemplo, o escravo Onésimo, ele libertou Onésimo não só dos grilhões, das cadeias físicas do escravagismo, mas Deus libertou Onésimo também da prisão espiritual. Onésimo voltou para a casa de Filemon como um irmão em Cristo. E isso foi uma liberdade abençoadora. Por isso, Deus hoje ele propõe que o ser humano o busque de maneira plena. Os salmistas estão dizendo isso em vários salmos, que Deus é contra a violência e que Deus intervém nos negócios desse mundo. Em breve, Deus promoverá uma liberdade para o mundo inteiro, para que seus filhos cresçam espiritualmente. Para isso, vamos precisar conhecer através dos salmos que liberdade é essa que Deus quer promover para os seus filhos nesse mundo. Esse estudo da semana vai ser abençoador. Vai nos dar uma visão, assim, uma nova visão sobre como Deus intervém nos negócios desse mundo e como podemos confiar na intervenção divina. Deus nos abençoe. Possamos entender a vontade divina para a nossa vida durante essa semana. Eu me levantarei. Um grande assunto, um grande tema para que possamos estudar. Deus abençoe a todos.